Irmãos, a paz. O Anderson viajou, chegou essa madrugada e pediu uma ajuda aos universitários. E eu vou compartilhar, prometo não passar muito do tempo aí não. Queria falar um pouco sobre a identidade da igreja, a identidade da nossa igreja, a nossa identidade como igreja. E a gente vai começar lendo o texto de Atos 4, verso 32 a 37. Atos 4. A gente tem um contexto aqui, né, da formação da igreja. E a gente vai ler e pensar um pouquinho sobre isso. Verso 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Pai, essa é a tua palavra. Nós te louvamos pelo fato de o Senhor ter deixado para nós a tua palavra. E nós te pedimos que o teu Espírito possa mesmo iluminar essa palavra para nós nessa manhã. Uma palavra que tantos de nós já lemos, mas nós precisamos que ela seja mesmo vivificada nas nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Gente, logo no comecinho aí, né, do texto, ele fala então, da multidão dos que creram. O texto começa assim, né, da multidão dos que creram. Quando a Bíblia fala aí da multidão dos que creram, esses que se reuniram, eles creram em quê? Né, aí a gente tem o subtítulo até aqui na minha Bíblia, né, a comunidade cristã. Eram os cristãos, a formação do cristianismo. Eles se reuniram da multidão dos que creram. Vamos pensar nessa multidão e no que é que eles creram. A gente tem aí um período de formação do cristianismo em que nós temos uma oposição. Aí eles não eram os judeus que seguiam o judaísmo e eles também não faziam parte dos romanos. Eles tinham uma concepção diferente. Enquanto a gente tinha os judeus que tinham um templo para ir, qual que era a concepção dos cristãos? Que eles são um templo. A gente tem aí os judeus que têm uma concepção da necessidade de se ter um sacerdote, que oferecia os sacrifícios pela culpa, pelo pecado. E qual que era a concepção dos cristãos em relação ao sacerdócio? Hoje, nós somos cristãos. Mas quem é tido como sacerdote, o sumo sacerdote? Cristo. A gente tem os judeus que oferecem sacrifício. Qual que é a concepção dos cristãos em relação ao sacrifício? Jesus foi o sacrifício perfeito. Não há necessidade mais de fazer expiação, né, pela culpa. Os judeus se veem como o povo escolhido e eles entendem que, como a promessa dada a Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio deles, e os cristãos vêm com uma concepção diferente. Olha, eu preciso falar para os outros, eu preciso trazer pessoas para se converterem a Cristo. Uma outra diferença aí a gente tem os judeus que pensavam nas coisas da terra, no estabelecimento da promessa de Deus para eles aqui na terra, e os cristãos vêm com uma concepção diferente, de uma promessa diferente. Qual que é a promessa para os cristãos? Os céus, né? A promessa da vida eterna nos céus. A gente tem aí os romanos e parte dos judeus também que cultuavam a César, Ave César, né? O imperador. E os cristãos, qual que é a dimensão, caso mais dos romanos, né? E nos cristãos, qual é o objeto de culto? A quem deve ser direcionado o culto? A Cristo, né?
E aí a gente tem uma formação de um grupo numa situação bem problemática. Porque eles não se dobram diante do imperador, poderia representar uma revolução perigosa, um motim, como a Roberta citou ali. E uma outra questão é que eles não tinham pegado em armas, como os romanos, para defender Israel de Roma também. Então a gente tem aí os cristãos sendo formados e não tendo lugar, nem entre os israelitas, nem entre os romanos. E aí o texto começa dizendo, da multidão dos que creram. É importante para a gente saber, naquele processo de formação da igreja, que aqueles que creram, criam nesses aspectos que agora a gente não precisa ir ao templo, nós somos o templo, porque nós vamos relacionar com aquilo como que isso tem a ver com a nossa vida. Nós não somos cristãos? A nossa origem, né, em termos de formação de igreja, não está lá nessa situação aqui. No estudo bíblico de quinta-feira a gente estudou o livro de Atos, né, com Rondinelli, e a gente viu sobre esse processo de formação da igreja. E aí essa multidão dos que creram, que é o que nós cremos, que nós devemos crer, então é um tempo da gente meditar. Que era o fundamento da fé dessas pessoas, que constitui o fundamento da nossa fé também. Então, sobre o primeiro tópico, a Bíblia fala, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. A gente, por força do hábito, a gente fala, vamos à igreja. Talvez nem fosse esse o nome mais adequado, porque nós somos a igreja, nós somos o templo, não é? Quando essa concepção de Jesus como nosso sumo sacerdote, aquele que já cumpriu toda a lei, que já se ofereceu como sacrifício perfeito, e como o nosso redentor, aquele que nos redimiu. Aí também a gente vai ver, creram em quê? Nessa necessidade de falar, aí, seguindo no versículo aí, da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Em outras traduções, tinham o mesmo coração e a alma. Quando fala que tinham o mesmo coração e a alma, o que vocês entendem por isso? Tinham o mesmo coração e a alma. Novo nascimento, unidade de fé. Nesse momento aí, quando a gente vê a palavra coração, ela está voltada à questão do pensamento, da razão, e a alma e a questão do sentimento. Então, a gente vê, eles tinham o mesmo coração e alma. Ou seja, eles tinham assumido um compromisso de ter o mesmo cabeça. Né? Era um corpo cuja cabeça era uma só. Naquele momento em que eles assumiram um compromisso de seguir a Cristo, eles estavam dizendo, nós vamos ter um mesmo coração e uma mesma alma, um mesmo pensamento, um mesmo sentimento compatível com aquilo que Cristo pensa, com aquilo que Cristo sente. Isso não significa que o fato de nós estarmos reunidos aqui como igreja, cada um não tem a sua necessidade, cada um não tem as suas particularidades. Mas aqui o texto fala que o fato de nós nos reunirmos, e o fato deles se reunirem como igreja aqui, é porque eles estavam buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Buscando a vontade de Deus em primeiro lugar. O que a gente vê tão distinto hoje, a gente vê que eles se reuniam, né, para aprender, para desenvolver o hábito de pensar e de sentir como Cristo. Quando nós nos tornamos cristãos, nós assumimos a Jesus como Senhor. A partir do momento que nós, Senhor e Salvador, a partir do momento que Ele se tornou nosso Senhor e Salvador, nós somos servos. Então, a nossa vontade, que foi um pouco do que a gente conversou sexta-feira, a nossa vontade, ela vai ter que se submeter ao nosso Senhor. E aí, nisso, a gente começa a desenvolver a capacidade de pensar como Ele. Nós temos essa capacidade lá, quando fomos criados à imagem e semelhança dEle, de pensar, de amar, de criar. Mas nós vamos desenvolver, porque é como se a gente tivesse uma capacidade como um bebê que vai ter que aprender ainda. E aí, a gente vê algo tão diverso hoje, quando as pessoas dizem assim, você precisa determinar. Essa questão das pessoas dizendo assim, você tem que determinar para que a sua bênção venha. Opa, gente, espera aí, quem é o Senhor mesmo? Sou eu que determino para Deus o que Ele tem que fazer?
Venha dele a ordem, o comando. Eu peço, eu oro, mas venha dele o comando, a orientação e eu vou me submeter. E aí esse texto nos faz refletir sobre isso. Tinham o mesmo coração e a alma. E aí a gente para e pensa, em qual posição estão as nossas vontades, os nossos próprios desejos e a vontade do nosso Senhor? Aí, seguindo no texto, ele fala, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Gente, será que é esse o sentimento que a gente tem vivido como igreja? Ninguém considera exclusivamente seu tudo que tem. A gente tem o texto de Romanos 11:36 que fala, porque dele, por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente tem o texto de João 3:27 que diz, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então a dimensão, né, que aqueles primeiros cristãos tinham ali, estava completamente alinhado com esses textos, porque eles não consideravam exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. E aí a gente reflete, será que tudo que a gente tem, a gente de fato reconhece que vem de Deus e deve voltar para Ele? E aí a gente, quando fala assim, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Olha que sentimento que havia, né, entre aqueles primeiros irmãos. É como se eu dissesse, ô André, tá vendo aquele carro ali? Ele é o nosso carro, mas ele é seu para a hora que você precisar, viu, meu irmão? Isso ser algo comum. Olha, eu tenho lá em casa uma máquina de lavar o piso. Você está mexendo com obra lá na sua casa, Roberta? Passa lá e pega. A gente tem isso, a gente tem. Mas isso deve ser intensificado pelo mover do amor de Jesus mesmo no nosso meio. Seguindo aí, ele fala, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Quando a gente vê esse texto, né, com grande poder os apóstolos davam testemunho. A Leia acabou de falar, né, na escola dominical, que quer a gente queira, quer não queira, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, pai e filho, com os nossos vizinhos, eles dão testemunho. Eles testemunham acerca do que nós cremos, a respeito da transformação que Cristo fez na nossa vida. E aí quando ele fala, com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Eles se reuniam, e eu fico imaginando a situação, é como se eles dissessem, conta mais do que você viu, conta mais do que você vivenciou andando com Jesus. E que esse seja o sentimento que age no nosso meio enquanto comunidade. Ô, Silvana, como que foi sua semana? Ah, Jesus providenciou para mim, eu não tive falta de nada. Era aquele momento que eles se reuniam, não para estudar a lei, não para estudar as grandes personalidades da Bíblia, não que isso não seja ensinamento para nós. A Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Mas olha, gente, a gente tem visto muito. Quando a gente lê aqui, a gente vê um evangelho que partiu de Jesus, com Jesus no centro. E a gente tem visto muito as pessoas extraindo personagens da Bíblia e idolatrando. Eu quero a unção de Davi. Eu quero o poder que houve em outro personagem da Bíblia. Quero o poder para guerrear contra os meus inimigos, como foi com Josué. Eles foram personagens desse contexto citado na Bíblia que nos ensinam. Mas o nosso foco é Cristo. Eles são homens como nós, falharam como nós. E a gente vê um evangelho muitas vezes tão distante dessa essência, um evangelho distante de Cristo. E eles se reuniam, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Eles reconheciam, e será que nós reconhecemos também que foi por graça, um favor imerecido de Deus, que nós recebemos a salvação?
E eles sentiam-se na obrigação de ter que compartilhar a salvação que eles tinham recebido de graça. Que esse seja o sentimento que haja em nós também, o desejo de compartilhar da graça que nós recebemos. Continuando o texto aí fala, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Era tudo dividido, era um bem comum, não tinha necessitados no meio deles. Eles já vinham de uma tradição judaica em que havia orientação de prestar socorro ao necessitado. E esse grupo de necessitado ele era compreendido por 4 subgrupos, né? Que era o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Então eles já vinham nessa orientação, mas era algo ainda muito mais intenso. Agora, gente, pois nenhum necessitado havia, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. A gente percebe que os apóstolos não tinham ânsia de enriquecer, o que é tão diferente do que a gente tem visto. Às vezes, tantas pessoas vendo a igreja como um meio de enriquecimento. A igreja se transformando como que numa empresa familiar. Que a gente volte para a nossa origem, para aquilo que Cristo nos chamou, para preocupar. Ô Mônica, está tudo bem lá na sua casa? Você tem tido falta de alguma coisa? E que a gente tenha essa noção da nossa condição. Nós somos pecadores, recebemos por favor imerecida a graça de Deus que transformou toda a nossa vida. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Gente, é uma questão tão importante da gente retomar. A gente tem feito algumas campanhas aqui, como o SOS ali, das crianças, né, dos juniores. A gente tem feito a Cesta do Amor. Que isso seja tão natural, a gente tem a listinha da divisão das tarefas, mas que isso seja tão natural que Deus nos dê mesmo essa capacidade de olhar para o nosso grupo, para a comunidade na qual nós estamos nos reunindo e estender, né, a nossa mão. Talvez as pessoas olhem para esse contexto, leiam esse texto e falem assim, olha, isso aí parece meio com o comunismo. Não tem nada a ver. Não havia uma proibição de direitos, não havia um governo que detinha todas as terras e ele distribuía a seu bel prazer, né, conforme a sua ótica. Aqui eles eram guiados pelo Espírito de Deus, eram direcionados conforme a necessidade de cada um. E muitos estudiosos têm pontuado que talvez fosse essa maneira de viver dos primeiros cristãos que permitiram que o cristianismo fosse propagado, que aquelas pessoas sobrevivessem num contexto, como eu disse no início, que eles não tinham apoio dos israelitas, nem o apoio dos romanos. Aí você vai dizer, então, a partir de amanhã, todos nós vamos vender os nossos bens e nós vamos passar a morar em comunidade aqui na igreja, porque é isso que a gente está lendo aqui nessa igreja do primeiro tempo. A primeira igreja, né? Aquele momento em que a igreja foi formada. A ideia não é essa. Aqui a gente tem muito claro que eles tinham os olhos, eles viviam uma vida terrena, mas eles tinham os olhos voltados para uma vida espiritual, uma vida nos céus. Hoje nós vamos sair daqui, alguns já exerceram o seu direito de cidadão e alguns de nós ainda vamos às urnas para eleger. Gente, é tão diferente essa concepção. A gente tem visto irmãos se degladiando na defesa por partidos. E a gente vê aqui, hoje essa reflexão nós vivemos na terra, mas nós não somos daqui. Nós vamos exercer o nosso direito, nós vamos exercer a nossa obrigação como cidadão. Nós vamos orar pela nossa nação, nós vamos pesquisar, né, as pessoas que vão ser mais adequadas para exercer o governo, mas nós vamos orar nesse sentido. E quando a gente falou que ser servo, ser cristão, ser servo é aceitar o senhorio de Cristo.
E nesse aspecto é dizer assim, Deus, eu acho que talvez aquele ali seja o melhor candidato, mas de orar nesse sentido e falar, Deus, o Senhor é de fato o meu Senhor e eu estou disposta a submeter a minha vontade, a minha visão, que é tão microlimitada, para a visão do Senhor. A gente percebe que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade, não, mas Deus me deu inteligência para fazer os meus julgamentos, para estabelecer aquilo que é correto e aquilo que não é. Deus sim, só que no momento em que você disse para Ele, seja meu Senhor, você abriu mão das suas vontades, você abriu mão dos seus próprios desejos, eu abri mão dos meus desejos. Então é o momento de nós orarmos e pensarmos, será que a gente tem feito jus à nossa origem? Será que a gente tem procedido, como essa igreja, nesse momento aqui de formação da igreja, de nos preocuparmos uns com os outros e de não ser algo que é estabelecido porque foi outorgado, porque foi determinado por alguém, porque o pastor Anderson chegou e falou, olha, semanalmente liguem uns para os outros para saber como seus irmãos estão. Olha, é uma determinação. Ou é algo que vem de dentro, porque eu reconheço que eu sou pecador, que a graça de Deus me alcançou para eu viver em comunidade, para que os meus dons possam abençoar os meus irmãos, e os dons dos meus irmãos me ajustar, me afiar naquilo que eu preciso de ajuste. Então, eu queria que a gente orasse agora e que a gente pensasse nesses 3 tópicos. Primeiro, quando fala sobre aquela multidão dos que creram. No que você crê? No que eu creio? Será que eu creio mesmo que eu sou templo e que eu vou prestar culto para Deus, vou prestar culto a Jesus onde eu estiver? Será que Cristo, eu me digo cristão, mas será que Cristo é de fato o centro da minha vida? Eu corro durante a semana, eu trabalho, eu estudo, mas em tudo que eu faço, eu penso como Cristo gostaria que eu pensasse, eu sinto como Cristo gostaria que eu sentisse. Hoje, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é um mandamento, Ele deixou ali registrado para nós como um memorial, para que trouxesse a nossa memória. Olha, vocês foram pagos por alto preço. O meu sangue foi derramado por vocês. O meu corpo foi moído pelas suas transgressões. Que a gente pense no que a gente crê. A gente tem estudado lá em casa sobre o uso que os judeus faziam, e ainda fazem alguns judeus ortodoxos dos filactérios, que são textos da Bíblia enrolados no braço. Eles têm algo que eles colocam aqui no centro dos olhos mesmo, com trechos da Bíblia, que foi de uma forma concreta para dizer para eles, olha, tudo, colocando aqui no meio da visão, tudo que vocês vão olhar no dia a dia, a visão de vocês tem que estar pautada no Cristo que vocês estão dizendo que vocês seguem, naquilo que Cristo fez por vocês na cruz, naquilo que Ele está propondo para a vida de vocês. Então, que a gente pense nisso, no que nós cremos. Talvez a gente esteja defendendo partidos. Nossa, sinceramente, tem umas pessoas que ficam até cansativas da gente conversar sobre isso. A pessoa é tão xiita que ela não consegue perceber o quão dísparo e às vezes aquele discurso dela está naquilo que a Bíblia propõe. Então que hoje seja um momento da gente repensar. Talvez a gente tenha se hasteado bandeiras aí nesse tempo, de se submeter ao seu Senhor, que tem o melhor para cada um de nós. A gente teve uma palestra no colégio essa semana falando sobre combate à corrupção com o auditor, integridade. E ele trouxe muito dessa reflexão. Tem tanta gente que está desesperançoso do Brasil, querendo sair do Brasil. Olha, meu irmão, se for esse o propósito do Cristo que te resgatou, de você sair do país, você vai ser bem-sucedido, vai com a bênção do Senhor, mas não vai sem o Senhor te direcionar, não. Se não for o centro da vontade de Deus para a sua vida. E a última pergunta,
para nós é como nós lidamos com aquilo que nós temos. Nós não vamos nos reunir aqui, todo mundo vendendo suas coisas, vamos passar a morar aqui não, mas qual é o nível de desprendimento que nós temos daquilo que nós temos? Isso é meu. Eu consegui, Deus me deu. A gente vê tantas plaquinhas no carro assim, é meu, Deus me deu. Será que aquilo ali é de fato para honrar a Deus ou para dizer assim, eu tenho, você não tem? Que seja essa a reflexão da gente hoje. É importante a gente pensar o que é ser igreja de verdade. Igreja não é lugar de gente alienada. Nem alienado, nem egoísta, né? Se eu estou muito satisfeito, Deus está me abençoando, eu tenho tudo o que eu preciso, meu irmão, olha no seu entorno. É isso aqui que a palavra está chamando a gente para pensar. Não havia necessitados entre eles. Se eu estou muito feliz e não estou pensando que tem tantas circunstâncias adversas para os meus irmãos, se tem alguém que está desempregado no nosso meio e isso não é motivo da minha oração, nós precisamos repensar naquilo que nós cremos e no compromisso que nós assumimos com Cristo. Se eu tenho um irmão que está doente e eu não sofro e não oro pela minha irmã que está doente, eu preciso repensar, porque eu estou bem. Nossa, eu estou no auge com Jesus. Igreja não é lugar de gente alienada. Ele nos chamou para viver em comunidade, nos aperfeiçoando, exercitando os nossos dons para afiar e abençoar uns aos outros. Amém? O amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a Igreja de Cristo sobre a face da terra, até a volta triunfal que tanto aguardamos do nosso Senhor e Rei e Salvador, Jesus, Jesus, Jesus. Amém, amém. Tenham todos uma semana muito abençoada, para a glória do nome do Senhor. Amém, queridos?